Bom, professor, eu sou Matheus Soares Arruda, eu sou DevOps do time B e hoje eu venho falar um pouco da parte, passar por cima um pouco do nosso projeto que a gente fez, que é relacionado ao dashboard do Brasil I/O. Nosso time, o time B, ficou responsável por criar um dashboard sobre o gasto dos deputados no Brasil e por isso, através do dashboard utilizado, através da ferramenta utilizada que foi o Metabase, conseguimos criar uma forma muito mais simples de demonstrar dados que são difíceis de se conseguir em anos de eleições. E no mais é isso, e assim eu deixo a minha fala para o nosso Scrum Master, Matheus Caltabiano. Oi, professora. É, eu vou falar um pouquinho sobre as práticas ágeis, mostrar as métricas do time. É, ao longo do semestre, foi muito fácil ver o quanto as práticas ágeis ajudam no processo. Com certeza seria muito mais bagunçado, muito menos produtivo fazer um projeto desse sem usar os métodos ágeis. Ainda mais se for falar da Scrum, que ela com certeza dita o ritmo do projeto com a divisão de sprints e ela ajuda muito na organização. Então, com certeza, a nossa produtividade aumentou muito utilizando a Scrum, porque toda semana a gente tem que se reunir, fazer a daily todo dia, então todo mundo sabe como cada membro do grupo está se portando diante do projeto. E além disso, tem sempre a planning e a review. Então, a gente sempre vai ter uma semana planejada e a gente sempre sabe quais pontos foram bons, os pontos ruins, o que tem que melhorar e o que a gente vai repetir, que deu certo. Então, agora sobre as métricas que estão aparecendo aí na tela, eu já vou falar que elas não estão muito fiéis à realidade, porque a gente só começou a usar o ZenHub depois da primeira release. Então, e ainda assim no começo foi um pouco confuso de como usava, falta de costume, então não está muito fiel ao projeto. Só que mesmo assim, a gente consegue ver que o ZenHub ele ajuda muito, ele é uma excelente ferramenta que se tivesse sido usado desde o início do projeto de forma correta, ele com certeza auxilia muito na utilização do método Kanban, por causa dos cards que ele proporciona muito bem divididos, sem alterar nenhuma configuração, ele já deixa tudo bem dividido. Então, além disso, as métricas que ele mostra também, novamente, se a gente tivesse usado desde o começo, ia ser muito fácil de ver como foi o progresso do time. Mas apesar disso, dá pra ver nesse que começa logo depois da primeira release, que a gente teve assim várias issues abertas, sem fechamento, e à medida que ia terminando a segunda release, a gente foi conseguindo alcançar. Então, dá pra ver uma evolução bem clara do time em relação a isso. E na parte do XP, o que a gente usou bastante foi o pair programming. Acho que toda sprint a gente se juntava em duplas e fazia um de piloto, compartilhando a tela e fazendo o trabalho, e o outro de copiloto, auxiliando, ajudando, buscando erros. E é isso. Agora eu vou passar para o João Vitor, nosso arquiteto de software. Olá, professor. Eu vou falar um pouco aqui do escopo da arquitetura do nosso projeto. Então, eu acho legal comentar que durante esse projeto, o time B, a gente teve que tomar muito à frente dele, seja até em reuniões de planejamento, reuniões de review e coisas desse tipo. Então, acabou que as decisões ficaram centralizadas no nosso grupo, né? A gente teve ali algumas aulas que a gente tirou dúvida com a senhora, mas no decorrer de tudo, das decisões mais importantes acabou sendo a gente, por uma falta de movimento dos outros grupos, né? Então, a gente assumiu essa frente e foi decidindo. E aí, o nosso projeto, igual o Matheus comentou no início, é de consumir ali do Brasil I/O. E aí a gente acabou tomando uma decisão que mudou um pouco ali muitas coisas, né? Então a gente começou com o Power BI, depois no Metabase, mas o principal a ideia do dashboard é de mostrar ali os dados dos deputados, enfim, e de uma forma automatizada, né? Então o que a gente pensou de início para a matéria. Só que a API do Brasil I/O, ela limita algumas requisições. Então, a gente, quando vai fazer ali meio como se fosse o scrap no dado para poder inserir no nosso banco de dados, a gente acaba não conseguindo fazer de uma forma automatizada, porque é uma gama muito grande de dados e o Brasil I/O limita essas requisições. E ele coloca no site que se você quer usar essas requisições, os dados completos, é melhor você baixar o CSV. Então, foi uma coisa aí que a gente optou e implementou. Então, a gente pega ali o CSV, a gente cria um scriptzinho que faz isso, né, que pega o CSV, converte para JSON e insere no banco.
e esse script ele acaba sendo um pouco mais complexo por utilizar string de dados e tudo, ele é um pouco mais difícil, e ele foi realizado todo pela gente, e aí a gente acabou gastando muito tempo nisso, e aí não conseguiu dar muita atenção ao dashboard, ao front em si, e aí foi legal, como não deu tempo de mostrar isso no momento do projeto, né, que a gente estava apresentando, a gente trouxe aqui agora para essa apresentação de squad, e agora a gente vai ali realmente para as apresentações individuais, onde cada um vai dizer lições aprendidas, o que gostou do projeto, críticas à matéria e coisas desse tipo. Olá, professora. Eu sou o Matheus Perillo, PO do time B. Bom, vou trazer aqui algumas coisas que eu aprendi durante esse semestre, durante a matéria, né? Bom, uma das coisas que eu gostei bastante foi na parte de desenvolver o wireframe do projeto, né? Do protótipo, no caso. A gente resolveu não subir, né, para o repositório porque era alguma coisa mais simples, né? Então a gente optou por isso, né? Eu percebi também que uma das coisas que eu mais aprendi foi o front do que o back, porque eu dei um enfoque maior ao front mesmo. Algumas coisas relacionadas, né, ao Docker, que eu queria bastante, né, aprender em relação a isso, né, como funcionava, enfim, uma das coisas que eu mais gostei também. Usar a ferramenta do MKDocs, né, algumas das coisas também relacionadas a isso, a documentação. Eu fiquei responsável por fazer algumas revisões, né. Enfim, essas foram algumas das lições. Algumas críticas que eu tenho, a disciplina eu não tenho nenhuma, acredito porque a gente já se conhece há bastante tempo, então, pelo menos particularmente, eu não tenho nenhuma crítica à disciplina, mas em relação a mim, eu vi que eu pequei bastante na minha organização, né, de ter um objetivo, focar nele e conseguir dividir em algumas pequenas tarefas, né, para minha produtividade ser maior. Mas é isso. Oi, professora. Meu nome é Pedro Henrique Nogueira. Eu sou um desenvolvedor do grupo do time B. Eu aprendi bastante nesse trabalho sobre documentação e GitHub Pages, que foi uma parte que eu trabalhei bastante. Eu não sabia nada e agora no final da matéria eu realmente aprendi tudo, descobri como que precisa documentar um projeto, essas coisas. Eu acho que uma avaliação pessoal seria que no começo eu não tinha organização suficiente para entregar as coisas na data certa, no sprint certo, mas com o passar da matéria eu consegui e aprendi a me organizar melhor, tanto questão de tempo, tanto as tarefas que eu tinha que fazer. Eu gostei muito da matéria, só uma crítica seria o tamanho do grupo total. Eu acho que 18 pessoas para fazer esse trabalho eu acho que foi um pouco exagerado, porque ainda mais no meio remoto atrapalhava muito a comunicação, tinha muita barreira de comunicação, e só isso que eu não gostei. E é isso. Bom, professora, sou Matheus Soares Arruda, eu sou DevOps do time B e como lições que eu aprendi durante o desenvolvimento da matéria, eu acredito que eu aprendi que a comunicação é um fator muito importante, seja entre grupos mais entrosados ou grupos que você não conhece. A comunicação faz tudo acontecer, então acredito que isso foi o meu fator principal, que eu mais gostei de ter aprendido na matéria, sem dúvidas, foi a comunicação. Eu digo que se numa avaliação pessoal minha, eu acredito que eu funcionei mais ou menos como um, uma, uma peça que servia para fazer o que me pedissem. Eu não posso deixar de negar que João Vitor Corrêa fez um trabalho de líder excelente e meio que tudo que ele me pedia eu fazia, então eu tive que aprender várias coisas que foram pedidas, tudo que o meu time me pedia eu fiz, então pessoalmente eu acredito que eu funcionei como esse cara que chega lá e faz o que foi mandado, o que foi pedido, mesmo se você não saber nada. Então fiz coisas relacionadas ao Metabase, eu aprendi como upar uma página no GitHub, eu atualizei documento e tudo mais. Mesmo que não apareça, não seja tão aparente nos commits, porque o Metabase ele tem que ser por trás dos panos, ele não faz muitos commits, foi onde eu mais tive participação, tanto no Power BI e no Metabase. O que eu gostei da matéria foi que ela, pro meu grupo, como eu já conhecia eles, fez eu confiar ainda mais neles, fez eu criar um laço ainda maior de grupo, eu tinha muita confiança no meu grupo. Então, isso que eu gostei mais da matéria foi isso de criar um laço com o seu grupo, uma família. E o que eu não gostei da matéria foi em relação aos outros grupos. Realmente, 18 pessoas para fazer esse tema, era muita gente. E acabou que a gente não soube lidar com esse tanto de pessoas. E o tema também não soube lidar com isso. No mais é isso. Obrigado. Olá, professora. Sou Iago Cabral, sou um dos desenvolvedores do time B. Então, eu fiquei responsável pela GitHub Pages e pelos testes unitários. Eu gostei bastante do projeto, achei a matéria bem interessante. Ajudou
no meu trabalho em equipe, eu conheci novas tecnologias e como fazer um projeto completo. Ajudou no meu aprendizado em JavaScript, conheci tecnologias novas como Dockers. Aprendi a usar GitHub Pages, MKDocs, como fazer uma documentação de um projeto, de como upload, atualizar. Como crítica pessoal, acho que eu cheguei com muito pouco conteúdo na matéria e acabou prejudicando o meu tempo. Outra crítica seria a minha organização, que inclusive ao longo da matéria melhorou. E outra crítica, acho que eu poderia ter ajudado mais no processo do projeto. É isso. Fala um pouco de mim, né? Já me apresentei, mas a matéria MDS em si foi mais eu aplicar o aprendizado que eu tive. Então, eu já conheci Scrum, já conheci metodologia ágil, já conheci as tecnologias que a gente utilizava. Então, foi muito mais aplicar. Mas o muito interessante foi ver a questão de documentação e ver que eu fazia até algumas coisas erradas, né? Então, a gente aprende alguns vícios aí de empresas e eu vi ali dentro da matéria que isso foi desconstruído na minha cabeça. Eu até peguei os aprendizados e apliquei lá, mostrei que a gente fazia de uma forma diferente. E aí eu diria muito que o que eu mais gostei na matéria foi isso, de ver ali os conhecimentos que eu tinha aplicado, ver que eu estou indo no caminho certo e fazer ali as correções devidas. E o que eu não curti muito é que, como eu cheguei com um pouco mais de experiência, eu acho que eu fiquei um pouco muito sobrecarregado. Tanto com o meu grupo é mais tranquilo, porque a gente se conhece há muito tempo, então a gente tem uma comunicação muito boa. Mas os outros grupos eles acabaram ficando dependentes da gente, e aí eu tinha que, tipo, ser o líder do nosso grupo, do projeto e dos outros grupos, e o resto, os grupos eu não conhecia, então era uma barreira de comunicação maior e mais complicada. Mas eu acho que é isso. Eu curti muito, principalmente, os laços que a gente criou aqui dentro desse grupo, dentro dessa matéria, né? E os aprendizados aí já comentei. E para finalizar pela minha parte, nessa matéria eu aprendi bastante sobre a utilização do GitHub e das documentações necessárias para fazer um projeto. E uma coisa que eu vi e experienciei foi a dificuldade de organizar uma equipe. E com certeza agradeço muito a ajuda do JV para fazer isso, porque é muito difícil. E como Scrum Master eu participei bastante da documentação, principalmente da parte das sprints, além de boa parte do documento de visão, e participei também da implementação do Power BI, quando a gente ia usar, e depois do Metabase. Sobre uma crítica pessoal, com certeza a divisão de tempo. Eu não consegui dividir o tempo muito bem, mas foi melhorando ao longo do semestre. E sobre a matéria, eu achei que eu precisei me virar muito sozinho. Então isso me pegou um pouco de surpresa. E, e é isso. E eu queria deixar um parabéns pro grupo, porque eu vi uma evolução clara nas issues, na divisão de issues. E isso pra mim foi muito legal. E é isso. Show.